Então vamos fazer um videozinho bem longo daquele, sem nenhuma previsão para terminar, não sei quanto que esse vídeo vai durar. Aquele vídeo bem gostoso que o pessoal curte. Então, eu fiz um vídeo há um tempo atrás chamado Infidelidade, dois pesos e duas medidas. Que ele acabou sendo mais polêmico do que Mamilos e eu já imaginava por que isso ia acontecer. O Brasil ele é um país tradicuck pra caramba. E eu tô fazendo esse vídeo aqui não é para dar um puxão de orelha nos inscritos, não é para criticar eles. Na verdade é para demonstrar que esse pessoal que vem falando que não, o homem ele tem que se casar, tem que se comprometer para sempre, não pode abandonar a esposa, não pode abandonar os filhos, não pode trair, de forma alguma, ou que vem dizer que a traição dos dois lados é pior, tanto a traição, uma é tão pior quanto a outra, tanto a traição masculina quanto a feminina. Eu tô fazendo esse vídeo para falar para esse pessoal que esse pessoal tá errado, e para falar o porquê que esse pessoal está errado e por que esse pensamento é um pensamento tradicon que está mais longe possível da Red Pill do que se possa imaginar. É algo completamente Blue Pill. Porque veja bem, o cara que é Red Pill, o comprometimento maior da vida dele é com ele mesmo. Ele busca a felicidade dele e a liberdade dele. Então é lógico que o mecanismo de validação dele vai ser totalmente interno. Ele não vai dar atenção para esses mecanismos de validação, para essas normas que são impostas pela sociedade, em nome de caras conservadores, tradicionalistas, em nome de mulheres, certo? Em nome do ginocentrismo, em nome da misandria. Ele não vai se preocupar com essas normas sociais. Ele vai definir as normas da vida dele, a bússola moral da vida dele, e o comprometimento dele vai ser com a felicidade dele, com a satisfação dele e com a liberdade dele. Então veja bem, no vídeo anterior, o pessoal está falando que, meu Deus, o Raccoon defende a traição, defende a infidelidade. Não. Eu não falei no vídeo que a infidelidade masculina ela é positiva e a feminina é negativa. Eu falei que a traição masculina ela é destrutiva, porém ela é bem menos destrutiva do que a traição feminina. E eu expliquei exatamente as razões disso e eu vou resumir aqui novamente. Por quê? Por que a traição masculina ela é menos destrutiva do que a traição feminina? Porque, em primeiro lugar, o cara que está traindo, ele está traindo provavelmente porque a esposa ou namorada dele se afastou emocionalmente e sexualmente dele. E em muitos casos, quando o cara está casado ou tem filhos, ele vai buscar uma amante para se saciar só ali emocionalmente e sexualmente. Porém, ele vai continuar com a esposa, vai continuar provendo para a esposa, para os filhos. Ele até pode ainda continuar gostando da esposa. Só que ele está usando ali a amante só para saciar uma parte emocional e principalmente sexual. E tem outra coisa, o cara vai se cuidar bem mais para não acabar engravidando a amante porque ele está ligado que rola pensãozinha, né? Porque a ideia de filho bastardo no Brasil ela foi eliminada décadas atrás. Filho bastardo hoje em dia tem tanto direito quanto filho legítimo, então o cara vai se cuidar e mesmo que o cara não se cuide, esse filho bastardo ele vai nascer fora da família dele, fora do antro familiar dele. Então a putaria que ele fizer vai ficar fora da família, não vai chegar na família dele. E depois, conforme o tempo for passando, se o relacionamento dele com a esposa dele ainda chegar naquele estágio que eles são bons companheiros, mas eles não têm mais interação sexual, eles podem até continuar juntos. Já tem muito caso que eu já vi por aí, de mulher que sabe que o marido trai ou sabe que o marido traiu, mas continua com ele. Porque o cara é um bom provedor, o cara é um bom companheiro. E muitas vezes a mulher ela já está na menopausa e ela nem está preocupada mais com o sexo. Numa dessas ela até pensa, não, vai pegar as putas lá, só que depois volta aqui pra casa, entendeu? E toma um banho antes de voltar, faz o favor. Então tem esse tipo de negócio aí. E que nem eu falei, se nascer um bastardo, vai nascer fora da família, entendeu? Muitas vezes o cara continua provendo para a mulher, continua provendo com os filhos, continua mantendo a família dele. E aí que está a diferença, né? O cara ele vai buscar só uma temporária, com a qual ele não vai se comprometer totalmente, vai continuar comprometido com a mulher e com os filhos, só para saciar essas lacunas dele, e ele não vai necessariamente dissolver a família, ou não vai necessariamente terminar o relacionamento dele com a esposa dele. Agora veja como é que é a traição feminina. Para começar, que quando a mulher chega e decide ali trair o homem, ela já não está envolvida emocionalmente com o homem, ela não está mais envolvida sexualmente com ele, muitas vezes já não tem mais respeito nenhum pelo cara, e ela está fazendo isso já para trocar de homem, para abandonar o cara dela e trocar pelo Ricardão, pelo próximo. E tem outra, resumindo, então já tem essa ideia.
A traição masculina não necessariamente ele não gosta da esposa, ele até pode continuar com a esposa e ele não necessariamente vai dissolver a família. A traição feminina, ela já está pensando em dissolver a família e ela já não está mais envolvida com um homem, já está querendo cortar o relacionamento com ele. E tem outra parte bem grave. Se ela já está querendo dar um golpe de pergamia no próximo cara, no amante, aí mesmo que ela não vai se cuidar. Não vai se cuidar e vai acabar engravidando. E veja bem, se a mulher engravida, sendo adúltera, traindo, ela está trazendo o filho bastardo para dentro da família. E dos dois, ou ela vai usar esse filho bastardo para tentar prender o amante, se o amante tiver mais recursos, ele já pega uma pensãozinha, ou já convence o cara a casar com ela e morar junto e já abandona o marido, ou pior, ela vai fazer esse filho bastardo nascer dentro da família e fazer o trouxa do marido aceitar um filho que não é dele e se tornar legalmente por esse filho bastardo. Encerro o caso, deve ter outros detalhes ali no vídeo, mas enfim. O que eu estou defendendo não é que o homem ele tem que ter o direito de trair, a infidelidade masculina é positiva, não. A infidelidade masculina ela é negativa, ok? Só que é muito menos destrutiva e negativa do que a infidelidade feminina. E eu vou passar vários argumentos aqui atacando essa ideia de que o homem ele não pode trair de jeito nenhum, ele não pode terminar o relacionamento de jeito nenhum, tem que ficar eternamente sendo um boi de carga, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, não importa o quanto ele esteja infeliz, não importa o quanto o relacionamento dele com a esposa seja tóxico e não importa o quanto essa mulher está negligenciando ele. O que eu vou defender nesse vídeo aqui, apesar da infidelidade masculina ser algo negativo, o homem, dependendo da condição da situação que ele está, na sociedade atual, com as leis atual, com o ginocentrismo que a gente tem hoje em dia e o comportamento das mulheres atuais, ele tem sim a liberdade para trair, se ele quiser trair, para dar o pé na bunda, se ele quiser dar o pé na bunda, para se divorciar, se ele quiser se divorciar. Porque veja bem, a gente tem... Se o cara for fazer qualquer uma coisa dessa, se divorciar, dar o pé na bunda, trair, o cara está correndo risco. O sindicato bucetal tá lá de olho para fazer o cara pagar. O cara tá correndo o risco de perder a guarda dos filhos, tá correndo o risco de perder a casa dele, tá entendendo? E muitas vezes o cara já tá num relacionamento tão tóxico com a esposa, já tá tão desgastado, que ele tá disposto a pagar esse preço. Ele tá disposto a abandonar a casa, nem que seja para ele ir para um kitnet, tá ligado? E ficar pagando a pensão e tudo mais. Ele já tá tão desgastado no relacionamento com essa esposa que não dá mais, entendeu? Às vezes o cara termina ali sem nem trair, tá ligado? Mas enfim, eu tô defendendo esse direito do cara se divorciar, dar o pé na bunda e até trair se a esposa estiver negligenciando ele. Porque veja bem, isso é uma coisa que eu vou falar mais da dinâmica de relacionamentos mais pra frente. No casamento moderno, o homem ele é obrigado a prover. Não importa o que aconteça, não importa o que a mulher faça. A mulher... ela não é obrigada a satisfazer ele sexualmente e não é obrigada a dar descendentes para ele. Essa ideia da igualdade, de companheiro de igual para igual entre homem e mulher, é uma babaquice. A união entre os sexos sempre foi uma troca do homem, dando proteção e provisão, e o homem é obrigado a dar proteção e provisão por lei. Porém, a mulher, por lei, ela não é obrigada a dar descendentes para esse homem ou saciar esse homem. O cara pode estar sendo negligenciado durante meses, durante anos, tá entendendo? Não pode nem se lembrar de quando foi a última vez que ele se envolveu emocionalmente e sexualmente com a esposa. O negócio pode estar completamente morto, mas ele tem que continuar sustentando. Ele não pode nem terminar o casamento assim, olha, não vou ter que pagar nada para ela nem partilhar bens com ela porque ela não cumpriu com a parte dela da barganha. Porque é lógico que quando o cara se casa com a mulher, ele está basicamente assinando um monopólio. Olha, o sexo dela é só meu e tudo quanto é descendente que nascer dessa mulher vai ser só meu. Quem fala que isso está errado, que isso é machismo, é tudo feminista. Mas enfim, vamos prosseguindo aí. Então eu sabia que esse vídeo ele ia dar um pouco de polêmica e faz todo sentido porque eu tô para ver um país mais conservador, mais escravoceta, mais blue pill, mais mangina do que o Brasil. No Brasil a gente vive um verdadeiro falso patriarcado. Quando eu falo tradicionalismo e conservadorismo, eu não estou elogiando, eu estou criticando. Porque o tradicionalismo e o conservadorismo, ele é exatamente essa ideia de que a tradição, o conservadorismo tem que ser apenas para os homens. Veja bem, até hoje, o que é esperado de um homem quando ele vai se casar, quando ele vai fazer filhos, é que ele tem que ter mais recursos que a mulher.
Ele tem que ter um salário maior que o da mulher. Mesmo que a gente tenha aí há décadas defendendo o igualitarismo, né, entre homens e mulheres. Então o cara tem que ter mais recursos, ele tem que ter um salário maior que a mulher, ele tem que prover. E o pessoal ainda vem com esse papo de que não, o casamento é sagrado, o homem não pode abandonar ela, não importa o que aconteça, ele não pode trair ela, não importa o que aconteça, entendeu? Ele tem que ficar cuidando da mulher e cuidando dos filhos, não importa o quanto ele esteja sendo negligenciado e o quanto ele esteja infeliz. Tu tem que ser um completo boi de carga. Blue pill pra caralho, escravoceta pra caralho. Só que veja bem, por que eu chamo isso de falso patriarcado? Por que eu critico como tradicionalismo e conservadorismo? Porque o tradicionalismo e o conservadorismo, ele prega que só o homem tem que se sacrificar. Só o homem que tem que ter aquele compromisso pro resto da vida e ser responsável. A mulher não. Veja bem, nos últimos 50, 60, 70 anos aqui no Brasil, a gente manteve esse falso patriarcado brasileiro, no qual o homem tem que ser responsável, tem que ser provedor, tem que ser foda e tudo mais, e a quantidade de expectativa e exigência em cima do homem aumentou cada vez mais. A gente está num nível atual que não importa o cara, não basta o cara trabalhar 50, 60 horas por semana para atrair uma esposa, para prover para ela e prover para os filhos, o cara ainda tem que ficar fazendo academia, virar metrosexual e se cuidar e se comportar pianinho direitinho para não correr o risco da mulher trair, para não correr o risco da mulher pedir o divórcio a troco de nada, compreende? A gente já está naquele estágio que o cara, além de ser um provedor, o cara tem que ser um gado de valor, né? Um mestre da sedução, um super PUA, porque tu nunca sabe o que pode acontecer. E enquanto foi mantido toda essa pressão, toda essa expectativa em cima do homem, o que aconteceu com as mulheres nas últimas décadas? Uma proliferação absurda de mulheres mães solteiras. Essa parte também, um aumento drástico da quantidade de mulher adúltera, da mulher que sai traindo, os gados de valor, os conservadores até falam, né? Tipo, chifre faz parte, tá ligado? Quem nunca tomou chifre? Olha, veja bem, que patriarcado é esse? Que conservadorismo é esse? Uma quantidade absurda de mulheres divorciadas, uma quantidade absurda de mulheres que deixam para se casar só quando elas estão lá na UOL, casamento tardio, pós-30, porque elas são carreiristas, quer dizer, elas podem mudar os termos do contrato social entre os sexos quando elas quiserem, elas podem se degenerar cada vez mais, elas podem começar a oferecer cada vez menos para os homens. Porém, as expectativas dos homens são mantidas. Como é que pode isso? Quer dizer, tem pressão e expectativa em cima do homem, mas não tem pressão e expectativa em cima da mulher. Então é lógico que os relacionamentos, seja namoro ou casamento, eles estão se tornando cada vez mais tóxicos e a balança foi se virando cada vez mais para as mulheres. O homem está recebendo cada vez menos. Teve um hangout que eu fiz com o Hernani do Sociedade Primitiva que a gente discutiu exatamente isso. O homem moderno no namoro e no casamento, ele não pode esperar nada, ele não pode ter expectativa de porra nenhuma. E a mulher está aumentando cada vez mais as expectativas dela, e não só isso, colocando o Estado para garantir que as expectativas dela sejam satisfeitas, porque se não forem satisfeitas, o homem vai ter que pagar, de um jeito ou de outro, cedo ou tarde. E o negócio é tão grave que tem até homem que se casa com a mulher hoje em dia, numa situação que, digamos o seguinte, a mulher não quer nem ter filho, e o cara está casando com ela. Por que tu tá casando se não vai ter descendente, caramba? Compreende? Mas voltando um pouco ali na parte legal, o casamento moderno aqui, não só no Brasil, em toda a sociedade ocidental, é basicamente o seguinte, é uma prostituição. É uma prostituição porque o homem está oferecendo lá proteção e provisão para a mulher em troca do sexo dela, mas não é só isso. É pior do que uma prostituição porque o cafetão é o Estado, o cafetão é o governo. E muitas vezes o cara está sendo punido sem nem receber aquele sexo que ele queria receber, com aquela frequência que ele gostaria de receber, ou até mesmo receber os descendentes que ele queria receber. Às vezes até o cara recebe descendentes achando que são deles, mas são de outro homem. Mas enfim, faz sentido o Brasil ter feito essa transição no último século de um patriarcado para esse tradicionalismo, para esse conservadorismo, certo? Ginocentrista, misândrico. Por quê? A gente tem o fenômeno que são os filhos do feminismo, né? Os filhos do feminismo são todos esses homens que nasceram filhos de mãe solteira, filhos de mães divorciadas e não tiveram uma presença masculina na vida deles. Por várias razões. Pode ser que a mulher foi tão tóxica que espantou o homem, ou pode ser que ela simplesmente decidiu que ia ter o filho sozinho, porque veio com aquele papinho que não precisa, as crianças não precisam de homem, não importa se é menino ou menina. Resumindo, estupidez. Mas veja bem, quando tu tem uma quantidade grande de homens que são filhos do feminismo, é que nem diz aquela frase
do Clube da Luta, né, que nós somos uma geração de homens criados por mulheres, é lógico que o cara, por mais que ele tenha o instinto masculino dele, vai estar enraizado na psique dele esses valores femininos. Tem muito cara que passa o resto da vida sendo filhinho da mamãe. Ele passa a vida dele, desde quando ele é criança, pequenininho, adolescente, só dando validação para a mãe, como se fosse a esposa dele, entendeu? Só prestando satisfação e dando validação para ela. E daí o cara vai crescendo e continua prestando satisfação e dando validação para a mãe, ou muitas vezes já logo em seguida, né, arranja uma namorada. Cai numa união estável sem nem saber que está se casando, entendeu? Só porque vai morar com a namorada. Ou é trouxão, tá total conservador e já casa com a primeira que aparece, entendeu? Então ele simplesmente troca a mulher para quem ele está prestando satisfação e para quem ele está dando validação. Ele nunca se torna um homem independente. Dificilmente vai chegar a se tornar um cara red pill. Mas enfim, vamos partir para uma outra parte dos argumentos. Eu já passei a premissa do vídeo anterior lá, que eu estou fazendo esse adendo naquele vídeo, que vai ser bem longo. Eu já falei a respeito desse falso patriarcado, desse conservadorismo brasileiro, que é um lixo. Mas vamos falar um pouquinho da parte evolutiva, da dinâmica do relacionamento entre os sexos. Como eu já falei, basicamente o casamento, mesmo antes de existir casamento, quando homens e mulheres se juntavam no Paleolítico, Neolítico, etc., sempre foi um relacionamento, uma relação, um contrato social entre os homens e as mulheres, no qual os homens se comprometiam a proteger e prover para a mulher, e em troca a mulher ela ia dar sexo para ele e ela ia dar descendentes para ele. Sempre foi assim, vai continuar sendo durante muito tempo. Se tu tentar lutar contra o instinto masculino, contra o instinto feminino, tu só vai se lascar. É que nem aquele pessoal que aparece, esses caras que ficam tentando ter relacionamento com mulher mais velha, com mulher que tem mais recursos, e até mesmo essas mulheres que se tornam super carreiristas e começam a ter um comportamento todo masculino. E às vezes elas tentam ter um relacionamento de igual para igual, tentam ter um relacionamento com um cara que tenha menos recursos que ela, todo mundo sai frustrado, dificilmente o relacionamento dá certo, é muito difícil lutar contra o instinto. Mas enfim, por que eu estou falando dessa parte evolutiva? Por causa do seguinte, veja bem como é que são os relacionamentos e como é que é o casamento hoje em dia. O homem não tem expectativa nenhuma. Que nem eu falei, tem essa inserção do Estado nesses relacionamentos que nem o Kogos falou, deviam ser relacionamentos orgânicos, relacionamentos tratados apenas pela família, só que foi inserido o Estado lá no meio e é que nem eu falei. O Estado é aquele cafetão, é aquele agente do sindicato bucetal. Ele está lá para garantir que a mulher vai receber o que ela quer receber. Não importa se as expectativas dela sejam irreais, sejam inaceitáveis, não importa se nesse relacionamento o homem só está saindo lesado, só está saindo prejudicado e tudo quanto é benefício, tudo quanto é privilégio está indo só para a mulher. Então veja bem, evolutivamente o homem não está sendo saciado na sociedade moderna. Ele não está tendo acesso aos descendentes que ele está querendo ter e ele não está tendo acesso à companheira sexual que ele está querendo ter. Especialmente os tradicionalistas, os tradicucks, que deixam a mulherada reinar, deixam o feminismo correr solto aqui no Brasil, e também os feministas, porque o que acontece com esses caras geralmente? Eles se casam com uma guria, né? Ou com a feministinha, ou com a conservadia dos sonhos deles, e eles se casam com essa mulher depois que ela já cansou da faculdade, do tempo de festa, das viagens, e ficou um pouquinho brincando na carreira dela. Eles se casam com essas mulheres quando elas são com 30, entre 30 e 35. É lógico que o cara vai sair lesado, porque logo em seguida a mulher vai ficar louca para ter filho. A parte fértil, a parte da libido mais alta, a parte da aparência física mais atraente, da melhor fase da sexualidade da mulher dele, já foi aproveitada por outros homens. Não vai ficar com ele. Ele está pedindo para se ferrar. Agora vamos falar um pouquinho da parte legal. Conforme eu falei, a infidelidade masculina ela é bem menos destrutiva que a feminina. E existem também outras razões para isso. Por que o cara está correndo risco e por que a mulher não está correndo risco? Porque veja bem, primeira coisa, divórcio foi totalmente flexibilizado nesse país. A quantidade de cara baby boomer e geração X que se ferrou porque desconhecia as leis de divórcio ou simplesmente as leis foram modificadas sem eles perceberem,
se casaram achando que ia ser um negócio para sempre, achando que a mulher não ia trocar o homem a troco de nada, e veja bem, foi flexibilizado totalmente o divórcio. E vamos falar de outra coisa. A gente exige, nesse falso patriarcado brasileiro, né? Eu adoro falar esse falso patriarcado brasileiro, a gente exige que o homem se comprometa totalmente com a mulher. Que ele não abandone ela, que ela não abandone os filhos. Só que veja bem, qual é o comportamento que a gente vê nas mulheres hoje em dia? Quantas mulheres tu vê elas terminando o casamento simplesmente porque estão infelizes, estão insatisfeitas? Veja bem, a mulher no casamento, no relacionamento, ela tem direito à felicidade, o homem não tem. Compreende? E também tem outra questão aí no meio. Quantos caras não tomam um divórcio por causa da hipergamia? Por mais que o pessoal faça aquelas votos de casamento na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, as mulheres elas estão cumprindo essa parte da barganha. Quantos homens não tomam o divórcio porque, sei lá, perderam o emprego deles? Ou sofreram algum acidente, estão com alguma lesão, estão meio que semi-deficientes, alguma coisa assim. Quer dizer, de alguma forma o papel deles de provedor ele não vai conseguir mais cumprir. A mulher não gosta disso e pede o divórcio. Veja bem, é o que eu falei da parte evolutiva. É a dinâmica de proteção e provisão em troca de sexo e descendentes. E não só isso, tem outra coisa muito importante aqui no Brasil, que é o seguinte, não só no Brasil, mas em outros países da sociedade ocidental. A parte da traição, a parte do adultério. Veja bem, num casamento ou numa união estável, como a gente sabe que é a maioria esmagadora dos relacionamentos, o homem tem mais recursos, tem salário mais alto que a mulher, e é exatamente por isso que ela se sentiu atraída por ele e aceitou se relacionar seriamente com ele. Veja bem que engraçado. Não importa quem trai no casamento, na união estável atualmente, o homem sempre sai punido, o homem sempre sai lesado. Quer dizer, o cara ele pode trair, está insatisfeito com a esposa, vai arranjar alguma outra, aí já pede um divórcio logo em seguida, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que partilhar os bens dele. Ele dificilmente vai conseguir a guarda compartilhada ou a guarda de pelo menos um dos filhos, quer dizer, vai perder a guarda dos filhos e vai ter que pagar a pensão, dependendo do caso, não só para os filhos, para a mulher. Que nem eu falei, o sindicato bucetal vai fazer o cara pagar. Agora imagina a mesma situação, só que a mulher é que está traindo. Tem algum tipo de punição para a mulher? Sinceramente, tem algum tipo de punição para a mulher? Quer dizer, a mulher ainda pode trair e ela ainda sai premiada. Ela fica com a casa, ela fica com os filhos, ela ganha a pensão. Que engraçado, né? Não, realmente, vamos defender a sociedade ocidental, vamos defender a instituição do casamento, vamos ser bem cavaleiro templário, vamos ser bem Deus vulva. E que nem eu falei, na partilha e na guarda é sempre o homem que sai lesado. Não importa se a mulher traiu, não importa se o cara está insatisfeito com o relacionamento e ele vai terminar com ela, vai se divorciar ou para ficar sozinho ou porque já está emendando uma outra mulher que está jogando uma zinha para cima dele. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que, não, o divórcio quando parte do homem, a traição quando parte do homem é positivo. Não, é negativo, certo? Só que o divórcio e a traição feminina é muito mais negativo, muito mais destrutivo, e a diferença é o seguinte: quando a mulher trai e se divorcia, ela não paga. Quem paga é o homem. E da mesma forma, quando o homem trai ou se divorcia, é ele que paga. Compreende? A mulher sai premiada de uma forma ou de outra. Sindicato bucetal, o Estado sendo o cafetão. Agora vamos pegar um pontinho mais final dessa degeneração. Não é só o fato de que as mulheres podem ter todas as expectativas do mundo, os homens não podem ter expectativas nenhuma, o homem tem toda uma pressão para manter um determinado comportamento, as mulheres podem fazer o que elas bem entenderem. Não é só a questão que da parte evolutiva a dinâmica do relacionamento só está focando na mulher, para ela receber a proteção e a provisão, só que não está focando no homem para receber os descendentes, para receber o sexo que ele quer receber, e tem toda essa parte legal que no divórcio, na traição, o homem sai punido, a mulher sai premiada. Tem outra questão, a degeneração está chegando num nível tão grande que agora a gente não tem só a normalização do adultério, da infidelidade feminina, como tem as lacradoras, né, famosas dizendo que a mulher tem que ter o direito de trair. Os feministas também falam isso. Em algum lugar tu viu ou já escutou que o homem tem que ter o direito de trair? Não, né? Que engraçado. Realmente, eu acho que a gente vive numa sociedade ginocêntrica, cara.
Eu acho que a gente vive numa sociedade misândrica, tudo faz sentido, eu tô vendo a Matrix agora. Só que não é só isso. O negócio da cucagem tá tão grande que a gente já vê manobras legais pro homem que tá num relacionamento casual, a mulher engravida, não sabe se o filho é dele ou não, o governo já tá querendo se inserir ali e fala, não, o filho já é teu e tu vai ter que começar a assumir, começar a pagar e depois tu recorre na justiça, depois tu faz um exame de DNA. Sem contar a quantidade de cara que tá lá namorando ou tá casado e a mulher engravida de um filho, ele só vai descobrir muito depois que o filho não é dele. Daí, tá ferrado, sabe? É totalmente uma normalização da cuquice, que é a mulher sair engravidando do outro cara e fazendo o trouxa assumir, e é uma normalização do adultério e da infidelidade feminina, que vai desde as piadinhas sobre corno até a parte legal. E o negócio está chegando num nível tão absurdo que agora a gente já teve nos últimos anos esse negócio do poliamor, esse negócio dos relacionamentos abertos. Então veja bem, para a mulherada não é suficiente elas terem o direito de pedir o divórcio a troco de nada, trair sem ser punida, sendo até premiada, certo? Aquela normalização assim do adultério não ter mais consequências nem sociais nem legais. Agora a mulher também está fazendo pressão para exigir dos namorados e dos maridos relacionamento aberto. Porque é lógico, isso daí é a receita perfeita para a hipergamia. Veja bem, tu pode ter uma situação na qual a mulher tem um bom beta provedor, certo? E daí imagina só, ela conseguiu o beta provedor, não precisa se preocupar financeiramente, não precisa se preocupar com a segurança, só que ela, além disso ela ainda tem o direito de ter um relacionamento aberto com ele e poder sair transando com os alfas que ela quer transar. Entendeu? E veja bem, se quiser talvez até engravidar de um desses alfas e fazer o beta provedor sustentar. Que legal, né, cara? Realmente o negócio... Mas o homem ele tem que se comprometer, né? Ele tem que se casar, ele tem que ter filhos, ele tem que defender a instituição. Ele não pode de jeito nenhum trair. Não, abandonar a companheira também esquece. Imagina, o cara ficou curtindo ela durante anos, agora vai abandonar ela quando ela tá menos velha, menos fértil. Não, realmente isso é um atentado contra ela, sabe? Divorciar mesmo? Nossa, abandonar a esposa, abandonar os filhos? Não, não pode. Agora vamos falar da parte biológica. Tá mais do que provado, e quem disser que não vai estar muito errado, que a libido masculina ela é muito maior que a libido feminina. A libido masculina ela é pelo menos aí umas 8 vezes maior que a libido feminina. Da onde que veio esses cálculos? Vieram de pesquisas que compararam quantas vezes um casal heterossexual transa, quantas vezes um casal homossexual de 2 homens transa e quantas vezes um casal de lésbicas transam. E a diferença que deu entre o casal homossexual, 2 homens, casal de lésbicas, 2 mulheres, com a frequência com que eles transam, certo? Deu 8 vezes mais para o casal de gays, de 2 homens gays. Então daí a gente já tem essa diferença de libido. E agora eu quero falar de uma parte interessante que é o seguinte, é muito engraçado essa promoção que a sociedade feminista ocidental está fazendo dos relacionamentos de lésbicas, dessa parte também de tirar o homem de dentro da família e dizer que o relacionamento entre 2 mulheres é perfeito e que o homem não é necessário, etc. Porque estatisticamente tem mais incidência de violência doméstica num casal de lésbicas. Porque, óbvio, 2 mulheres, né, comportamento passivo-agressivo, mas não é só isso. Tem um termo que chamam de dead bedrooms, que é para quando tem um casal de lésbicas, justamente pelo fato das mulheres terem uma libido mais baixa, que diz que elas ficam meses sem transar. Viram tipo colegas de apartamento, sabe? Viram amigas, assim, muito raramente transam, mesmo porque não tomam tanta iniciativa para fazer sexo, então enfim. E esse termo dead bedroom se aplica não só a casais homossexuais, a casais heterossexuais também, mas em casais heterossexuais, geralmente usam o termo sexless marriages, são casamentos sem sexo. Que é o caso do cara que tá lá com uma namorada, ou tá com uma esposa, e o cara tá há meses sem transar com ela. Às vezes 1 ano sem transar com ela. Agora veja bem, o casal tá nessa situação, independente de estar com filhos ou não, e veja bem, o homem ele é obrigado a continuar protegendo e provendo para a mulher, porque senão ela pede um divórcio, ela trai, ela dá um pé na bunda dele. Agora, o homem ele não tem o direito de exigir que ela sacie ele sexualmente, certo? E não tem direito de exigir
que dê descendente não tem o direito de exigir nada. Compreende? O cara tem que ficar num dead bedroom, que é um quarto morto, tem que ficar num casamento sem sexo e dane-se, se ferra. Então veja bem, por que que o cara vai ficar nessa situação? Quantas vezes tu pode chegar na tua esposa ou namorada modernete, ginocêntrica, feminista, carreirista? Quantas vezes tu pode ficar preso num relacionamento com ela, tomando iniciativa, tentando fazer sexo com ela, até uma hora que tu simplesmente desiste? Que a tua autoestima já era, cansei, desisti mesmo, daí tu tem duas escolhas, né? Porque veja bem, a mulher, no casamento moderno, ela pode buscar a provisão dela fora do casamento, tendo a carreira dela. Só que o homem, ele só pode buscar o sexo dele da parceira dele, não pode buscar em outro lugar. Se buscar em outro lugar, tá punido. E se o arranjo é provisão em troca de sexo, a mulher tá livre para fazer o que bem entender e o homem não tá livre para fazer o que bem entender. Resumindo, tu tá tendo um sistema de escravidão. Mas voltando, tem outro detalhe também. Imagina que o cara tá preso ali, numa união estável, num casamento, com ou sem filhos, o cara já tá ferrado, entendeu? Porque legalmente ele já tá vinculado com essa mulher. E a mulher simplesmente decide não transar mais com ele. Ou para de se envolver sexualmente, emocionalmente com ele e não dá a mínima. Por quê? Porque ele tá protegendo, ele tá provendo, ela tá recebendo o que ela quer receber. Agora ele não tá recebendo o que ele quer receber. A intimidade emocional, a intimidade sexual, ele não está recebendo. Mas foda-se, compreende? Ele tem que aguentar. Agora, não é só a parte dele ficar insistindo, tentando, o quanto ele conseguir, o quanto a autoestima dele manter. Quantas vezes tu consegue bater numa porta e ficar recebendo não? Compreende? E a mulher, ela pode fazer isso. Agora, se a gente for avaliar também na parte da violência doméstica, das Marias da Penha, etc., esse fato do marido que tá pedindo, pelo amor de Deus, pra esposa transar com ele, porque o pau dele tá tão seco, já fazem tantos meses, tantos anos, isso pode ser caracterizado como um assédio. Pode ser caracterizado como estupro. Que maravilha, né? E não é nem só isso, tem outra questão também, que isso tu vai pegar bastante naquelas autoras como a Esther Vilar, que é o seguinte, não é só essa parte da diferença de libido masculina, do cara estar aprisionado com a esposa ou com a mulher da união estável dele e não poder se saciar, não poder buscar isso em outro lugar, porque ele está preso legalmente com ela. Se ele for abandonar ela ou trair, ele vai ter que pagar o preço para o cafetão Estado. Tem outra coisa, tem mulher que está ciente dessa diferença de libido e elas fazem a greve de sexo no relacionamento para ter acesso ao que elas querem. Elas podem fazer isso, compreende? E não só isso, tem o uso do sexo no relacionamento entre homem e mulher como uma ferramenta de controle, como um mecanismo de recompensa que ela só vai recompensar o cara quando ele der os pulinhos e fazer o que ela quer que ele faça. Compreende? E por que que os homens caem nessa armadilha? Eles caem nessa armadilha por causa do pensamento Blue Pill, por causa do pensamento Purple Pill, por causa dessa ideia cultural que o cara tem que se casar e tem que ser fiel e tem que se comprometer e tudo mais. Porém, tem uma outra dinâmica de relacionamento que é muito importante, que é a seguinte. Existem dois tipos de sexo. Existe o sexo validacional e existe o sexo transacional. Todo relacionamento saudável, que é aquele relacionamento que a mulher não está dando uma de gold digger, ela não está mirando no cara só por causa do dinheiro dele, só porque ele é um betão, porque ela quer um provedor. Quando a mulher está fazendo isso, é um relacionamento transacional, é uma transação. Ela vai oferecer o sexo pro cara para receber alguma coisa. Receber recursos ou comprometimento, e é lógico, esse comprometimento traduza para recursos. A partir do momento que vira a união estável, vira o casamento, o cara está preso com essa mulher e para devolver ela para a sociedade, para o mercado sexual, ele vai ter que pagar. Mas enfim, isso é o relacionamento que já é totalmente tóxico, já começa com a mulher procurando um beta provedor. Mas o relacionamento saudável, todo relacionamento saudável, ele começa com o sexo validacional. Sexo validacional é o seguinte, a mulher começa a se relacionar com o cara porque ela se sente atraída por ele, não está pensando tanto no dinheiro, no compromisso, na provisão, compreende? Ela simplesmente quer transar com ele porque ela gosta dele, ela acha ele atraente, tipo, ela acha ele acima dela e ela quer, de certa forma, interagir com ele por causa disso. Isso é o sexo validacional, isso é um sexo saudável. A gente já conhece a dinâmica de relacionamento, quanto mais o tempo passa, a mulher exige mais proteção e mais provisão, e ela vai tentar aprisionar o cara de tudo quanto é jeito.
seja através de um compromisso legal, seja através de uma gravidez, etc. E daí, depois que ela prende o homem, e ela começa a meio que betificar ela, transformar num beta, porque veja bem, a gente tem uma sociedade atual que as expectativas das mulheres são mais irreais e mais inflacionadas do que em muita época da história da humanidade. Quando ela começa um relacionamento com um cara fazendo sexo validacional, ela tem uma imagem do cara que muitas vezes é irreal, o cara não é tudo aquilo, entendeu? Só que ela cria aquela imagem, ela cria aquele monte de expectativa que muitas vezes é irreal, até inaceitável, e conforme o tempo vai passando, eles vão se comprometendo, ela vai aumentando a quantidade de exigências dele, da parte de segurança e de provisão. E muitas vezes o homem não consegue satisfazer essas expectativas da mulher, ele começa a perder a imagem para ela. Ela começa a perder o respeito por ele, começa a perder a atração por ele. E daí a gente chega nessa situação desses relacionamentos de longa data, que deixam, o relacionamento pode se tornar um pouco morno, mas ainda pode existir um certo respeito, um certo companheirismo. Eu estou falando daqueles relacionamentos, seja união estável ou casamento, que passam um tempo tempo bem longo. E por causa dessa expectativa irreal da mulher, a mulher começa a perder o respeito pelo cara. Ela começa a deixar de ser companheira, ela começa a destratar o cara. E daí ela começa a fazer esses negocinhos, a greve de sexo, usar o sexo como ferramenta de controle, certo? Como um mecanismo de recompensa, para controlar o cara. Porque veja bem, é que nem eu falei, a mulher ela pode buscar a provisão dela, mesmo depois de estando casada, ela pode ser uma carreirista. Ela não precisa abrir mão da carreira dela para se tornar uma dona de casa, para se tornar uma esposa, uma mãe. Só que o homem ele tem que continuar protegendo e provendo e não ouse ter acesso a sexo fora do casamento. Quer dizer, a mulher, o homem não tem um monopólio em cima da mulher, para ela só ter que pegar a provisão dele. Agora a mulher tem um monopólio em cima do homem que o homem só pode pegar o sexo dele. Que interessante, né? Agora, novamente, se coloca na situação desse cara que se relacionou com a guria e chegou ao estágio de talvez ter feito filho nela. Talvez ter chegado numa algo que caracterizasse união estável. Talvez ter se casado com ela. Se coloca na situação desse cara. A mulher está livre para fazer o que ela bem entende. Ele é um prisioneiro. Ele é um escravo. Legalmente, culturalmente, o cara é um escravo. Agora, tu vai querer me dizer que o cara não tem o direito de dar o pé na bunda? Não tem o direito de pedir o divórcio? Não tem o direito de trair? Sinceramente não, cara. Eu não tenho como concordar com isso. Entendeu? Eu não tô defendendo que é algo positivo. Eu não tô defendendo que todo mundo tem que fazer. Só que eu tô falando que é algo que, dependendo da situação, é aceitável. E não só isso. O cara tem que ter o direito de fazer isso se ele quer fazer. Ele vai ter que pagar os preços, certo? Ele vai ter que pagar o preço ali quando ele se divorciar. Ele vai ter que talvez perder a guarda dos filhos e tudo mais. Só que tu tem que lembrar o seguinte, cara. Não é só essa questão de hoje em dia só a mulher ter expectativa, só a mulher poder exigir, o homem não ter expectativa, o homem não poder exigir nada em troca. O homem também é um ser humano, tá? O homem também ele tem que ter direito a alcançar a satisfação na vida dele, a ser feliz. Eu não tô falando daquele negócio de hedonismo, compreende? Se o cara tá num relacionamento ruim e ele quer cair fora, cai fora, cara. Ele não tem que ficar num relacionamento tóxico, compreende? Porque é outra coisa que também eu esqueci de falar. Veja bem, isso é uma parte muito importante e eu já falei em outros vídeos. Uma coisa que até o pessoal conservador e tradicionalista do Brasil esquece é o seguinte. A gente tem muitos casos aí dessas emissol e dessas divorciadas, as capivaras modernetes, que é o seguinte. A mulher até é uma boa mãe. Ela é uma boa mãe. Só que ela não é uma boa esposa. Ela não é uma boa companheira. Veja bem, é bem esse negócio aí dos relacionamentos tóxicos, da mulher que começa a desrespeitar o cara, começa a tratar ele mal, começa a negligenciar ele emocionalmente e sexualmente, ou começa a usar até a intimidade e o sexo dela como uma ferramenta de controle. Então veja bem, a gente tem realmente uma epidemia, depois das últimas décadas, desse período dos filhos do feminismo, né? De mulheres que até são boas mães, só que são péssimas esposas e péssimas companheiras. Isso é uma coisa que o pessoal tradicionalista e o pessoal conservador eles esquecem, né? Que se eles defendem a família, a tradição, as cobranças têm que vir dos dois lados. As cobranças têm que ser feitas em cima dos homens e em cima das mulheres. O negócio tem que ser um pacote completo. Não adianta de nada a mulher ser uma boa mãe e não ser uma boa esposa.
não ser uma boa companheira. E agora, para concluir esse vídeo, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer nos meus vídeos, o pessoal já deve ter percebido, mas é de compartilhar uma história da minha vida pessoal, que é o seguinte. O meu pai, quando eu era bem pirralho, ele traiu a minha mãe, ele se divorciou dela. E uma das maiores cagadas que eu fiz na minha vida foi ficar carregando mágoa dele, culpando ele e sabotando o meu relacionamento com ele durante 2 décadas. Porque isso é uma coisa totalmente tragicom, isso é uma coisa totalmente escravoceta, isso é uma coisa totalmente blue pill. Tu tomar as dores da tua mãe. Veja bem o que eu falei. Ela pode até ser uma boa mãe, mas ela pode ser uma péssima esposa, uma péssima companheira. Então como é que tu vai exigir que teu pai fique preso? Compreende? E o meu caso é um bem de carteirinha. Minha mãe era uma modernete, fez faculdade, era aquela que levantava a voz pro marido, desrespeitava, o cara voltava do trabalho e ele não tinha aquela paz dentro de casa. E eu tô naquelas exceções que quem era agressivo verbalmente e até fisicamente dentro da minha casa era minha mãe, não era meu pai. Então como é que eu vou exigir que o cara ficasse prisioneiro disso? Compreende? E o pior que eu fiz foi isso, eu tomei as dores da minha mãe. Veja bem, os problemas de relacionamento dela são dela. Se ela foi uma má esposa, se ela é uma má companheira para homens, apesar de ser uma boa mãe, o problema é dela, não é meu. Eu não tenho que puxar esse problema para mim. Mesmo porque, como aconteceu com meu pai e acontece com outros pais que acabam se divorciando das mães, dos caras, o que acontece? O meu pai, ele rejeitou a minha mãe. Compreende? Ele rejeitou ela porque ela não era uma boa companheira. Ele disse não para ela. Ele cortou o relacionamento com ela. Manteve depois um relacionamento educado, depois que passou aquela guerra, né, do pós-divórcio. Só que ele nunca mais proveu para ela, nunca mais fez favores para ela, nunca mais deu satisfação para ela. Só que em contrapartida, o relacionamento dele comigo e com meus irmãos manteve. Continuou ajudando financeiramente, continuou movendo mundos e fundos para passar tempo com a gente, tentou até pegar a guarda de um dos filhos para ele, não conseguiu. Resumindo, tu tem que entender o seguinte, quando o teu pai se divorcia da tua mãe, independente de trair ou não, ele está rejeitando e dizendo não para tua mãe. Isso é problema de relacionamento dela, não é problema contigo. Tu não tem que puxar essa dor para ti. Tu não tem que sabotar o teu relacionamento com teu pai. E eu vou falar uma coisa agora, pro pessoal aqui que também é filho do feminismo, que tem um pai que foi ausente, ou que traiu e que se divorciou, para um pouco de prestar atenção só no que a tua mãe falou a respeito do teu pai, que muitas vezes ela pode ter feito uma alienação parental, no meu caso foi uma alienação parental mínima. Escuta ao lado da história dele, se aproxima dele e vê se não pode ter surgido uma situação dessas. Uma situação de um cara que acabou casando e fazendo filho sem saber o que estava fazendo, sem conhecer as leis. Ou pior, as leis foram alteradas depois que ele se casou. E daí também pegou uma mulher que, ok, podia até ter se tornado uma boa mãe, mas era uma má companheira. Pode ter negligenciado ele. Pode ser uma companheira tóxica. E daí? Tu vai defender que esse cara tem que ficar aprisionado? Tu vai defender que esse cara tem que ser aquele gado de valor que vai ficar mantendo o relacionamento com a mulher e com os filhos, mantendo ali a família, custe o que custar? Quer dizer, o cara não pode ter a satisfação dele, não pode ter a felicidade dele. Tem que permanecer preso eternamente. Isso é um dos maiores arrependimentos que eu tenho da minha vida. Imagine isso. 2 décadas carregando essa mágoa, culpando o cara e sabotando o relacionamento com o cara. Por que eu mudei de opinião? Não foi só a Red Pill. Foi porque eu cresci e tive os meus relacionamentos tóxicos. De mulheres que me negligenciavam, sexualmente, emocionalmente. Só que a minha sorte é o seguinte, eu tive esses relacionamentos tóxicos com mulheres que não eram boas companheiras no longo prazo, né? Eram boas companheiras no comecinho, na fase de lua de mel. Porém, eu tinha a minha casa, eu tinha o meu salário, cada um tinha a sua casa, cada um pagava a sua conta. Eu não caí na armadilha do cafetão Estado. Eu não cheguei a morar junto, eu não cheguei a casar, eu não cheguei a fazer filho. Então, para mim, foi muito fácil dar o pé na bunda. Para mim, foi muito fácil não trair. Eu não precisei me divorciar. Eu tive acesso à minha liberdade sem ter que pagar o tributo para o sindicato bucetal. Agora, imagina a situação, por exemplo, do meu pai. O custo que o cara teve que pagar para terminar um relacionamento tóxico. Ele tinha que ficar aprisionado? Não.
Compreenda isso. Porque depois que eu tive minhas experiências de relacionamentos tóxicos de mulheres que não eram boas companheiras, e associei isso com o conhecimento que eu tenho das leis, a minha visão mudou. Aliás, a minha ideia a respeito, por exemplo, do meu pai, passou de ser uma que eu culpava o cara para algo que eu comecei a ganhar um respeito bem maior por ele. Porque o cara fez aquele negócio Red Pill, o cara se comprometeu consigo mesmo. Ele chegou naquele estágio da vida dele que já estava na meia idade e fez análise. Olha, eu me dediquei para mulher, eu me dediquei para filhos, eu tô infeliz, eu tô insatisfeito, eu tô aprisionado. E o cara soube dizer não, ele soube terminar o relacionamento tóxico. Ele pagou o preço que ele tinha que pagar. Em um mundo ideal, se a mulher estuda, a mulher trabalha, o cara não tinha que pagar nada. Compreende? Não tinha que ter partilha de bem, tinha que ser guarda compartilhada, a mulher arca com metade dos custos da criança, o homem paga com a outra metade. Se a mulher não tem condições, a guarda vai pro pai, entendeu? O mundo perfeito seria isso. Mas a situação do meu pai, como a situação de muitos homens, foi uma situação de que ele teve que pagar. Compreende? E aí que tá, o que eu falei? Red Pill é o cara que se compromete consigo mesmo, com a sua liberdade, com a sua felicidade, independente das convenções sociais. Independente das normas sociais. Não importa se essas normas estão vindo do governo, estão vindo da cultura, estão vindo das mulheres, estão vindo dos escravocetas, dos conservadores. O cara se comprometeu consigo mesmo. E já que ele passou aquele período até a metade da vida dele se dedicando para mulher e para filhos e ficou insatisfeito, ficou infeliz, ele resolveu dedicar a outra metade para ele. Compreende? Isso daí ganhou o meu respeito. E agora, a questão é a seguinte, só para encerrar com chave de ouro esse vídeo, porque o pessoal vai falar, não, mas tu tá ainda defendendo que o homem pode dar o pé da bunda, pode divorciar, pode trair, pode fazer o que bem entender e ser hedonista e tudo mais. Já disse que eu não fiz isso. Já expliquei, dependendo da condição e da situação atual que a gente vive hoje em dia, traição do cara é bem menos destrutível que a da mulher. E se ele está sendo negligenciado, olha, sinceramente, cara, uma mulher que deixa passar um mês sem fazer sexo com o companheiro dela, merece tomar na bunda, merece ser traída. Vamos falar a real agora, merece. Tá entendendo? Não tá cumprindo com o lado da barganha dela, tá sendo egoísta pra cacete, porque não dá a mínima pras necessidades do companheiro dela. Sério, isso é uma falta de empatia, um nível de egoísmo absurdo. Mas enfim, voltando. O pessoal pode até dizer que não, eu tô sendo muito machista, tô sendo muito misógino, tô defendendo demais o meu pai. Mas vamos passar mais um finalzinho dessa história, um finalzinho que é alguma coisa bem do começo da história. Eu tive um irmão que não teve nem a oportunidade de nascer. Um irmão que foi assassinado muito antes de eu nascer e muito antes dos meus pais se casarem. Conforme eu falei, a minha mãe foi essa mulherzinha metida feminista que fez universidade, que não respeitava o marido, que levantava a voz pra ele, entendeu? Que queria ser independente zona. O que aconteceu? Ela abortou esse meu irmão mais velho, que foi assassinado. Foi assassinado, aborto é assassinado. Ele foi abortado sem o conhecimento do meu pai e sem o consentimento do meu pai. Compreende? E mesmo depois que meu pai descobriu isso, ele ainda aceitou se casar com ela e fazer mais filhos com ela. E qual foi a recompensa dele? Um relacionamento tóxico, no qual ele não era saciado e ele estava infeliz. Compreende? Quer dizer, nesse arranjo desse relacionamento tóxico que está voltado só para as necessidades da mulher e não dá a mínima para as necessidades dos homens, que é o que a sociedade atual faz, nesse arranjo, meu pai não pôde esperar nada, entendeu? Ele ainda aceitou se casar com a mulher, aceitou fazer filhos com ela e tudo mais, só que nesse arranjo, o que foi o crime do meu pai? O meu pai, ele sacrificou um relacionamento, ele sacrificou uma ideia, algo intangível. Ele sacrificou um relacionamento que já estava fraquejando, já estava morrendo, era tóxico, não era saudável. O que a minha mãe sacrificou? Ela sacrificou o primeiro filho do meu pai. E depois ainda tem gente que tem a cara de pau de querer pregar que o amor de mãe é incondicional. Não, cara, não é. Sinceramente, caso encerrado.